Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu resolvi fazer um complemento do vídeo anterior, que é sobre o cadastro de produtos. Por quê? Eu fiz aqui, coloquei, né, alguns exemplos e depois eu fiquei imaginando outros negócios, outros comerciantes que tivessem um cenário diferente e pudesse ficar com dúvidas só com aquele vídeo anterior, tá? Então, dando continuidade no exemplo que eu estava dando ao finalzinho do vídeo, sobre o produto customizado como se fosse uma sorveteria, eu cheguei a comentar sobre as casquinhas de sorvete, né? Casquinha de chocolate, casquinha de baunilha. Tá. Para poder fazer o lançamento do produto customizado, primeiro a gente tem que lançar aqui os insumos, tá? Eu já lancei aqui para poder adiantar, mas só para demonstrar aqui, um exemplo que você compra, vou clicar aqui em editar para visualizar as informações. Ele tem que ser lançado como insumo, tá? Eu coloco aqui o nome, casquinha. Vamos supor que você compre 500 unidades de casquinha, tá? E ela saiu para você a R$ 250, um exemplo. Então aqui você deve lançar o seu valor de custo unitário, tá bom? Você já coloca aqui que a casquinha custa 50 centavos a unidade e você tem um exemplo, 500 no seu estoque, tá ok? Lancei o guardanapo, a mesma coisa, ele me custa 5 centavos a unidade, eu tenho 500 unidades dele. A pá de sorvete, a mesma coisa, me custa 15 centavos a unidade. Também, no meu exemplo aqui, eu tenho 500 unidades também. Para o sorvete, como ele não é unidade, ele é em litros, é um pouco diferente. Eu vou clicar aqui em editar, só para poder apresentar para vocês. Vamos supor que eu compro um balde de sorvete de baunilha, e esse balde ele vem 5 litros, tá? E ele me custou R$ 80. Então você já vai informar aqui o valor total, tá? Você pagou R$ 80 para o seu fornecedor e um balde de 5 litros, ok? Põe aqui como litros, né? E salva. O sorvete de chocolate é a mesma coisa. Vamos supor que custou R$ 75, 5 litros desse balde, né, de sorvete. Então, tudo bem, já tem aqui os insumos lançados, então nós vamos fazer agora o cadastro do produto customizado. Você vai escolher a opção customizado e vamos supor que ele vai se chamar casquinha de baunilha, ok? O preço de venda eu vou deixar para informar depois, porque é uma boa prática eu primeiro cadastrar os insumos, que aí o sistema vai me informar quanto que ele vai sair para mim, o preço de custo desse produto customizado. E aí eu consigo lançar o valor de venda com algum lucro, né? Então vamos supor aqui que eu vou colocar a casquinha, né? A casquinha, então, eu vou informar aqui que cada, cada item vendido, eu vou precisar de uma unidade, né, para poder entregar para o cliente. Então, uma unidade ele já traz para mim aqui, que custa 50 centavos. Salvo. Vou registrar mais um insumo. Vou supor a pá de sorvete, né? Também vou colocar aqui uma unidade. Aí ele já me informa que é 15 centavos a unidade. Salvo. Vou informar um exemplo, o guardanapo, né? Toda vez que você entrega um sorvete para o seu cliente, você também tem que entregar um guardanapo para ele. E isso tem um custo, né? Eu vou supor que eu ponho um guardanapo, custa 5 centavos, mas vamos supor, não, eu uso dois guardanapos. Então, beleza. O custo aqui é 10 centavos. Dois guardanapos, na média, né? Por cliente. Agora vem, por exemplo, o sorvete, que é em litros, né? Não é só unidade. Vamos supor aqui que o sorvete de baunilha ele é em ml, eu gasto aí 200 ml por sorvete, né? Por casquinha que eu vou vender para esse meu cliente. Então ele já calculou automaticamente. O balde de 5 litros é R$ 80, então 200 ml, o meu custo aqui é 3,20. Salvo. E ok, eu posso considerar que eu já lancei todos os insumos.
É lógico que na prática vai ter mais itens, você pode lançar todos eles, tá? Para poder de fato fazer um cálculo real do custo dos itens, de todos os itens que você usa para poder vender o seu produto, tá? Esse aqui é somente um exemplo, então eu vou considerar que no meu sorvete aqui, na minha casquinha, eu só preciso da casquinha, né? O guardanapo, uma pá e o sorvete, 200 ml de sorvete. Salvei. Salvando aqui, ele já me traz, tá vendo? Casquinha de baunilha. O preço aqui eu vou informar agora, né? Mas eu já consigo ver que ele sai para mim, o custo dele é R$ 3,95. Somando todos os insumos, fica um total de R$ 3,95 esse custo. Vou clicar aqui em editar. Então vou informar o preço de venda. Se eu sei que é R$ 3,95, um exemplo, eu vou cobrar R$ 6 para ter algum lucro em cima disso, né? Salvei. E aqui ele aparece, R$ 6. Tá? Vou lançar mais um produto customizado. Novamente, vou registrar, deixa eu informar aqui o número aqui, vai ser casquinha de chocolate. Um exemplo. Vou registrar aqui, mesmas coisas, uma pá de sorvete, eu vou lançar também guardanapo, vou pôr 2 unidades, dois guardanapos, né, por venda feita, a casquinha, uma unidade, para o cliente, por venda, né, e o sorvete de chocolate. Mesma coisa, ele vai em ml. Vou colocar aqui também. Eu gasto 200 ml por casquinha. Beleza, então ele já calculou que é R$ 3. Ao salvar aqui é a mesma coisa, ó. É R$ 3,75 o meu custo dessa casquinha de chocolate. Então, vamos supor que eu também vou vender a R$ 6. Vou ter um lucro um pouco maior do que a casquinha de baunilha. Ok? E salva. Pronto. Tudo isso aqui que eu estou fazendo no computador, você consegue fazer normalmente, usando um celular ou um tablet, ok? Eu já tinha lançado aqui, bom, só finalizando então, esses dois itens aqui, que são produtos customizados, eu já posso lançar como venda. Já está disponível para mim lá na tela de vendas. Lembrando que os insumos não aparecem na tela de vendas. Eles são apenas utilizados para poder montar os produtos customizados. Revenda é o mais simples, né? Você só precisa lançar o produto, quantidade que você tem em estoque, e depois você já pode fazer as vendas lá na tela de venda. Tem um outro cenário aqui para outro exemplo de comércio. Deixa eu até apagar aqui. Eu vou excluir essa castanha aqui, porque eu vou lançar junto com vocês. Vamos supor que eu vendo castanhas, tá? E é uma revenda, né? Não é um produto customizado. Eu vendo castanha de caju. Um exemplo. Nesse caso aqui, ele vai ser em quilos, né? Vamos supor que o quilo eu compro do meu fornecedor a R$ 80 dessa castanha. Porém, eu vendo ela 1 quilo, R$ 110. Exemplo. Eu tenho nesse momento 5 quilos no meu estoque. Então vou salvar aqui. Ok. Já tem aqui castanha de caju, 110 o quilo e R$ 80 o custo. Né? Tenho 5 quilos. Dessa forma, lá na tela de vendas, eu vou demonstrar depois que você consegue, se você selecionar a opção castanha de caju, você deve informar quantas gramas você está vendendo para o seu cliente, né? É um produto de revenda, então ele custa R$ 110 o quilo, mas às vezes o seu cliente quer comprar 200 gramas. Então, vou lá rapidinho, só para demonstrar aqui. A principal ideia é informar como é que cadastra, mas de forma rápida. Vamos supor que o cliente está comprando no dinheiro e ele está comprando a castanha de caju. Pronto, aqui, ó. Então, o peso vendido, vamos supor que ele está comprando 200 gramas. Então, está aqui, ó. Eu tenho que vender a R$ 22 para esse cliente. E já posso até lançar essa venda. Tá vendo? Aparece aqui castanha de caju, 200 gramas, em dinheiro, R$ 22. Tá, voltando agora na minha tela aqui de produtos. Um outro exemplo, vamos supor que o seu negócio não é vender produtos, né, e sim serviço.
também dá para poder cadastrar aqui no sistema e eu vou mostrar como. Você considera que é uma revenda, ou pode ser um customizado, mas revenda eu acho que seria mais fácil. Vamos supor que você lança todos os tipos de serviços que você geralmente presta, né? Ou pode simplesmente pôr um serviço genérico, se você não tiver a fim de ficar cadastrando os diversos tipos de serviços que podem ser realizados no seu cliente, tá? Então vamos supor aqui que eu faço serviço genérico. Vou só lançar dessa forma lá em produtos. Eu estou aqui em produtos, né? O custo aqui para mim, eu vou colocar também um pouco mais genérico. Vou dizer que me custa pelo menos R$ 50 de gasolina para ir até esse cliente, né? Posso não informar nenhuma quantidade aqui, porque não tem estoque, né? E o preço de venda eu vou deixar em branco, tá? Vou deixar vazio, zerado mesmo, salvo. Aqui você pode ver que ele já lançou, tá? Como um produto, serviço genérico, do tipo revenda, e eu tenho um custo mínimo de R$ 50, que é o preço da gasolina. Lá na venda, para esse cenário, se você for lançar seus serviços, você informa a forma de pagamento, né? Vamos supor que foi crédito, e o seu serviço. Então, como a gente não informou o valor, né? Porque pode variar conforme o serviço, você pode lançar aqui. Ele vem zerado porque a gente não informou o valor de venda. Vamos supor que eu cobrei R$ 200 do meu cliente. Tá? Posso colocar alguma observação aqui, se eu quiser, e lanço a venda. Tá? Aqui já está lançado. Eu nem vi que o português aqui estava. Deixa eu até verificar aqui. Realmente eu não pus com C cedilha. Não, mas enfim, depois eu vou fazer a correção aqui do nome dele. Mas é um serviço genérico, crédito R$ 200. Então você pode lançar quantos serviços você quiser. Um outro serviço eu lancei, foi R$ 50. No Pix, lancei. Aí assim você consegue lançar também os seus serviços, tá? Não necessariamente você tem que ter um produto para usar aqui no sistema. Você pode lançar serviços, o sistema também vai calcular da mesma forma o quanto você faturou no final do mês e o quanto você lucrou, tá bom? E é isso, muito obrigado, então, até a próxima.